Olá, boa noite. Vamos iniciar a live com a doutora Daisy, hoje falando da constelação da identidade. Era uma live era para ter acontecido na semana passada, mas a internet não ajudou e adiamos para hoje. Oi, Vera, boa noite. A semana passada falamos do autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento através do coach, da terapia de renascimento, da terapia de casal, do reiki, da acupuntura. Eu trouxe aqui vários convidados com várias técnicas de como você pode buscar o autoconhecimento, porque eu acredito que a busca pelo autoconhecimento é um caminho para você ter melhores relacionamentos, né? Seja relacionamentos afetivos ou relacionamento no trabalho. E eu trabalho com a constelação familiar sistêmica. E a doutora Daisy hoje vai nos apresentar a constelação da identidade, que é um outro viés da constelação. E o que eu sempre digo é, não importa qual o caminho, né? O que importa é que você encontre uma forma de autoconhecimento. Vamos. Olá, boa noite, bem-vindo. Oi, Deise, querida, Oi, boa noite. tudo bom? Tudo bem? Tô arrumando Tudo, tá aqui. escuro, né? Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa para clarear aqui, que tá bem escuro, né, a minha imagem, Tá bom assim. tá? Nossa, mas eu não sei o que aconteceu aqui. Que escuridão, Elaine. Eu tô com um monte de luz acesa aqui, gente. É porque dá a impressão que tá escuro, porque você tá com a luz na sua frente. Mas Ah, depois mas para você não, vai esse para filtro. você, para você não tá escuro aí para você? Não, te vejo muito bem. Assim, tá ótimo, ó. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Ah, muito obrigada, viu, por você estar aqui, Imagina, né? Por mais de eu uma noite aí. Eu que agradeço, Elaine. A gente nessa luta com essas lives aqui para ver se dá conexão, né? Mas hoje É, vai dar certo. sim, com certeza. Eu estou Agradecer mexendo aí aqui. todo mundo que está entrando aqui. Eu estava falando que eu trouxe, né, na semana passada, o tema era o autoconhecimento, como o autoconhecimento reflete nos nossos relacionamentos, né? E eu trabalho com as constelações familiares, né, sistêmica, e você traz hoje para a gente a constelação da identidade. Sim. Eu quero falar um pouco, Elaine, no começo aqui da nossa conversa, para que as pessoas consigam compreender o que é o autoconhecimento, porque sem ele não se tem aí relacionamentos bons, nem com a gente, nem com os outros. Então é bem complicado para você conseguir achar um meio termo na vida sem o autoconhecimento, né? Então, eu queria já começando a explicar um pouco o que é o autoconhecimento e que também esse século XXI ele tá me parecendo aí que está permeado justamente pela busca do autoconhecimento, né? Porque todos nós, quem nunca se fez a pergunta quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para que eu existo, né? Sempre tem essas perguntas básicas, né? E quando a gente está em relacionamentos, o que faz parte da vida, que é comum, né? A gente está sempre nessa busca para nos melhorarmos, né? E a gente só consegue melhorar os relacionamentos, melhorar nós mesmos com este autoconhecimento, que é justamente o entendimento, né, do que nós somos, quem somos, né? A gente acha que não vai conseguir essa resposta, mas tem sim a resposta, ela está dentro da gente.
E a constelação, né, da identidade, por que ela é dita constelação da identidade? É justamente a resposta para o que está aqui e que a gente não consegue conhecer, né? São as nossas memórias implícitas, né? São questões que estão no nosso inconsciente que a gente consegue trazer à luz quando a gente faz a constelação da identidade. Ela serve justamente para a gente conseguir aí trazer o que a gente não consegue ver normalmente, né? Uhum. Elaine, como é que tá a minha imagem? Me fala aí. Tá meio estranha, né? Não, tá bem, tá ótimo. Eu tô vendo bem, tá? E vocês que estão aqui, estão vendo bem a Daisy, gente? Dá um feedback pra gente aqui. Mas tá Eu bem. não sei eu não sei o que fazer para tirar esse filtro. Eu não sei como fazer Ih, para ó, tirar o filtro. saiu o filtro. Saiu? É, Saiu, Elaine? saiu, ó, tá bem. O pessoal tá falando que tá bem, tá te vendo bem. É porque você Ai, fica que com a bom. luz na sua frente e aí dá essa sensação de que não tá vendo bem, porque você é por causa da luz, mas tá normal. Tá, tá bom. Então vamos seguir. É. Então, é essa a Eu falo compreensão. eu falo que o autoconhecimento ele já começa no relacionamento, né? O relacionamento ele é uma escola de autoconhecimento. O relacionamento já é um grande desafio. Eu acho que é por isso que é um grande desafio, porque a gente vê no outro aquilo que nós não queremos ver em nós, né? Eu rejeito no outro aquilo que existe em mim. Eu só consigo ver no outro aquilo que existe em mim, né? Seja a qualidade ou defeito, vamos dizer assim. E Então, o a gente só relacionamento se percebe, a gente só se percebe quando a gente convive, né, com outras pessoas. Então, se a gente vivesse sozinhos em uma ilha, nós não conseguiríamos jamais trazer isso à tona, essa questão do autoconhecimento, essa questão de se perceber, de se notar. A gente só se nota por conta dos relacionamentos. Aí é que a gente falou, opa, tem alguma coisa aqui, existe alguém aqui, né? Quando você sim, está ali no dia a dia, né? Nos relacionamentos do dia a dia, seja com filhos, pais, os companheiros do trabalho, em tudo, que a gente vai conseguir se notar, é justamente dentro dos relacionamentos, né? E aí é, vem essa enxurrada de perguntas, né? Por que eu sou assim, assado? O que fazer para ser feliz? Como devo fazer? Essencialmente, ser feliz, que é o que a gente mais busca, né? É o que as pessoas mais querem, o que mais nós queremos é justamente ser feliz. Então, para a é. gente ser feliz. Oi, pode falar, Elaine. Você me lembrou, tem um post meu que, nossa, as pessoas se identificaram tanto, deu tanto retorno, que eu falei, olha que coisa, né? E fala exatamente da felicidade, o quanto a gente vive a busca pela felicidade ao invés de viver a felicidade. A gente está sempre buscando a felicidade e esquecemos de viver a felicidade pelo simples fato de estar respirando, de ter saúde, de ter o seu filho do seu lado. São tantas coisinhas, detalhes que a gente tem para viver a felicidade e a gente vive na busca da felicidade. Eu acho que a gente também tem muito uma questão de não viver o mais simples. Por quê? A gente está indo buscar no externo coisas. Sabe assim, tem um exemplo muito bom que eu lembro que aconteceu, que o meu cunhado estava com com a filhinha dele no shopping e ela sumiu. E o que ele fez primeiro? Ele ficou tão apavorado que a vista dele foi longe, procurando ela. Ele ficou desesperado, então ele estava buscando ela longe, ele não conseguia olhar ali perto dele, sabe? E aí eu associei isso à nossa vida, né? A menina estava ali perto, só que ele não conseguia ver. Ela estava tão próxima dele, e aí o que ele estava buscando era tão importante para ele, que ele não conseguia olhar aqui do lado. E é o que acontece na nossa vida. A gente está com tudo aqui ao redor o tempo inteiro, só que a gente não vê, porque está indo buscar no externo, está indo buscar no outro, né? E quando a gente volta para nós mesmos, é justamente aí que está a constelação da identidade, né? Esse encontro consigo mesmo. Esse é o nome da constelação hoje, né? Não é mais constelação da identidade, já é
encontro consigo mesmo, justamente porque você se volta para você. A constelação sistêmica, nós vamos olhar aí os nossos relacionamentos, né? A gente vai perceber como nós nos colocamos nos relacionamentos, né? E a constelação da identidade, ela vai fazer com que nós olhemos para dentro de nós, para que a gente se encontre, para que a gente se entenda, para que a gente consiga contextualizar o que está aqui dentro com o que está fora, né? Então, a constelação sistêmica, ela busca as relações, ela trata de cuidar das relações. E esta é como se fosse um guarda-chuva, para dentro, né? Ela não é para fora, como a sistêmica, essa é para dentro. E aí, ali você vai conseguir, você olha para você de uma forma como nunca foi visto. Justamente uma terapia convencional, você não consegue buscar memórias implícitas, você não consegue buscar questões do seu inconsciente em uma terapia convencional. E na constelação da identidade é que a gente vai conseguir olhar, e ali eu sempre dou o exemplo que quando a gente sofre algum dano, né, na psique, a gente ali divide ela se cinde em três. Então, normalmente, uma pessoa saudável, sem traumas que tem uma importância muito grande, que não viva na estratégia de sobrevivência, ela vai olhar um exemplo bom, um pão embolorado. Uma pessoa saudável, ela vai ver que ele está embolorado. Ela nem quer, ela tira de lá, na estratégia de sobrevivência, que está vivendo no trauma, que está ali vinculada ao trauma, ela olha aquele pão embolorado e aí ela vai ver algo apetitoso, algo maravilhoso. Daí vem justamente os relacionamentos abusivos. Daí vem os relacionamentos tóxicos. Porque você que está com a psique saudável, olha aquele relacionamento e fala, Deus me defenda, eu jamais viveria isso. Mas a pessoa que está ali na estratégia de sobrevivência, que está vivendo no trauma, ela olha aquele relacionamento e ela precisa dele. Ela necessita dele, porque ela não consegue ver com os olhos que outras pessoas que não estejam traumatizadas naquele nível vivem. E aí vem, as pessoas falam assim, nossa, mas eu não tenho traumas, né? Eu tive uma vida maravilhosa. E sempre tem. Só que aí, essa questão que para a pessoa significou um trauma, não necessariamente causaria em mim, causaria em você, entende? Então, assim, partindo desse ponto, para o autoconhecimento, a gente já volta lá para a gestação, né? Quando da fecundação. Quando da fecundação... É um trauma, né, que a gente pode ter. Mas antes disso, já acontece os traumas, né? Quando você não é querido pelos seus pais, né? Os pais, vamos dar um exemplo que tem aí, sei lá, 8 filhos, né? E não está numa condição boa, aí vem mais uma gravidez, pronto. Desespero, bateu, estou grávida e agora, né? Como é que eu vou fazer se eu tenho já tantos filhos, tantas bocas para alimentar, né? Ou então eu estou no auge da minha carreira profissional, vem uma criança, uma gravidez. Eu fico completamente desestabilizada. E isso tudo passa para o feto pelo cordão umbilical, né? Isso é por meio de hormônio. Então a mãe estressada, a mãe com medo, tudo isso, o feto já é alimentado com esse medo, já é alimentado por esse estresse. E dali já começam os traumas. E a criança ali na barriga, quando ela sofre ameaça de aborto, não que seja um aborto dito, mas intencionado, só pensado, por exemplo, esse medo que eu tenho de mais um filho, porque eu tenho muitos para criar, de parar minha carreira, qualquer coisa que seja, porque eu tenho uma questão minha saúde é debilitada, fiquei grávida, me apavorei. Isso tudo transfere-se para a criança e ela não consegue ter discernimento, óbvio, né? Ela é um feto ainda. Ela não consegue ter discernimento, mas isso fica registrado. E isso ela pode levar para a vida inteira, né? E também temos aí o choque de gênero. O que é o choque de gênero? Quando os pais querem um sexo e vem outro, né? Então, assim, a criança se sente rejeitada, tá? Tudo isso que a gente está falando não significa que quando o filho nasce, os pais não os amem. Ama da mesma forma. Porém,
esse sentimento de rejeição, de abandono, de desproteção, de desamor, esse sentimento ele fica gravado no nosso corpo e em nossa mente e a gente leva para a vida adulta como se fosse como se você estivesse lá na infância ainda. Você não consegue distinguir isso. E isso você leva para os seus relacionamentos. Então, mas a culpa é dos pais. Não, a culpa não é de ninguém. Simplesmente, dentro de um autoconhecimento, quando você tem o autoconhecimento, quando você vai buscar a si mesmo, você consegue dissolver isso tudo, né? Então, existem muitas questões. A gente estava numa live anterior, que eu até dei o exemplo, né, de uma criança, quando ela é levada para a creche, né, que a criança dos 18 meses até os 3 anos de idade, ele tem, assim, uma simbiose com a mãe, né? Então, essa criança vai para a creche nesse período. O que acontece com a psique dessa criança, né? Que é separada da mãe, ela não consegue entender o que aconteceu com a mãe. Para ela, a mãe sumiu. Abandonada, na verdade. Exato, o sentimento que ela fica, a sensação de abandono é tão grande, e mesmo que não tenha sido levada para a creche, tenha ficado na casa de alguém, às vezes os pais deixam para trabalhar. Mesmo que não importa, tá? Não é a mãe. Não é a mãe, não está ali assim. Acabou, se não é a mãe, pronto, já fica desesperado. Se passa muito tempo, essa criança vai entrar em um sofrimento tão grande que nunca mais ela consegue se recuperar. Somente quando ela vai buscar esse autoconhecimento, que ela vai verificar ali, aí ó, eu vou mostrar o desenho de novo, adoro esses desenhos, da psique. Um exemplo que eu acabei de dar. Pegando um gancho do que você falou agora, você mostrou o desenho, acaba refletindo este medo do abandono nos relacionamentos quando adulto, né? Então, assim, eu tenho um grande medo de ser abandonada pelo meu marido e eu não sei por quê, pelos meus relacionamentos eu não sei por quê. E eu já trouxe tem bastante material aqui no meu perfil, quando eu falo que o ciúmes, por exemplo, é um sintoma deste medo de abandono. Sim, porque a pessoa está insegura, né? Ela não tem a identidade resolvida, ela não tem autonomia. Então, ali dentro desse relacionamento, ela vai se abandonar totalmente, ela vai fazer o que o outro quer, ela vai estar sempre no rastro do outro, porque ela não pode se impor, ela não pode se mostrar com medo de ser abandonada, com medo de ser rejeitada. Isso em todos os relacionamentos, amizade, com o companheiro, no trabalho, em todos os relacionamentos, ela vai levar esse medo, né? Esse medo infantil, né? Mas que está registrado, essa é uma memória implícita, ela não consegue trazer sem uma técnica eficaz, né? Ela não consegue trazer à tona. Deixa eu mostrar o desenho. Por favor. Então, nesse caso que eu estou falando, por exemplo, da criança que é separada da mãe, né? A mãe vai viajar, ou sei lá, deixa com alguém aí, a psique da pessoa, da criança, ou mesmo do adulto, isso acontece o tempo inteiro, que ela vai se dividir. Aqui a gente tem a parte traumatizada, porque a psique se divide em 3. Aqui é a parte traumatizada, aqui é a parte saudável, e aqui é a parte sobrevivente. Então, a gente vai viver nessas 3 faces. Então, por exemplo, uma pessoa que vive só na parte traumatizada é essa que eu dei o exemplo do pão. O pão está embolorado. Eu olho aquele pão e eu acho ele apetitoso, porque eu estou na minha parte traumatizada, estou vivendo nela, né? E quando eu estou vivendo em uma outra parte, que é a estratégia de sobrevivência, é aquela coisa de estar sempre desculpando, sabe? Aquela coisa de, mas o meu marido fez isso porque ele não pôde. E um exemplo bom para a gente dar, para a pessoa que vive nessa parte da estratégia de sobrevivência, é quando você tem crianças que vão para a escola e as mães mandam um lanche. E tem mães que não mandam lanche, mesmo ela tendo uma condição boa, né? Ela não manda lanche. Porque essa mãe, ela está dissociada dela mesma, ela está dissociada do mundo, porque ela já tem os traumas dela. São grandes, são muitos. Ela já tem os traumas. A criança vai para a escola e quando ela chega
Na hora do lanche, todo mundo está ali com o seu lanchinho, e a professora vai e diz para ela, cadê teu lanche? Ela disse, ai, minha mãe esqueceu. Ela estava tão atribulada, ela não conseguiu fazer o lanche, não deu tempo. Ela tinha que fazer tanta coisa, e no dia seguinte de novo, e no dia seguinte de novo. E isso você vai levando para a vida adulta, desculpando todas as questões das pessoas que convivem com você, sempre arrumando uma desculpa. Por quê? Você tem medo. Se você admite, por exemplo, o medo que essa criança tem de a mãe esquecer ela de vez é muito grande. Porque todos nós, quando nascemos, a gente tem as necessidades básicas de calor, de segurança, né, de afeto, de proteção. Quando você não tem isso, isso acontece muito normalmente com os pais já traumatizados. Então, esses pais traumatizados, eles não têm como ser diferente, né? E esses traumas, eles vão passando de geração para geração. Então, quando eu não me dou conta de mim mesma, eu não me reparo, eu não me observo, eu não tomo ciência de mim, não tenho esse autoconhecimento, eu vou levando isso para as outras gerações, sabe? Além de viver traumatizada, porque eu já venho dos meus pais, eu vou levar para os meus filhos, né? Então, é por isso que é importante esse autoconhecimento, justamente para que você olhe para você. Porque eu vou resolver um trauma, são muitos. A gente vai olhar para eles, quando você olha, identifica, né? Primeiro tem que identificá-los. E na constelação da identidade, a gente vai conseguir identificar. Você vai fazer aí uma frase da intenção, e você vai fazer... Cria-se uma frase, a gente explicou isso da outra vez, eu vou explicar de novo, né? Que a Eu live ia estava te muito perguntar ruim. exatamente isso. Eu ia pedir para você falar exatamente isso, como que funciona na prática a constelação da identidade. Porque na constelação sistêmica, o que que nós fazemos, né? Podemos fazer presencialmente em grupo, podemos fazer presencialmente também hoje, né, pelo online, individual com os bonecos ou alguns outros materiais que a gente tem para isso. E quando a gente está em grupo, então há os representantes para aquela questão que a pessoa, que o cliente, né, traz. Agora, na constelação da identidade é um pouquinho diferente, né? Sim, a constelação da identidade, a gente vai criar uma frase que chama o propósito, né, do consultante. Então, por exemplo, você vai dizer assim, eu quero ser saudável, eu quero parar de roer as unhas, eu quero... o que São você frases quer. curtas. Você pode até escrever uma frase longa, porém, dali você vai ter que tirar 3 palavras, porque a gente só vai usar 3 palavras. Por que isso? Você está associando justamente ao que eu acabei de mostrar, né? Que você vai identificar por meio da sua frase a parte traumatizada, a estratégia de sobrevivência e a parte saudável. Então, eu quero ser saudável. Eu vou escolher ou eu quero, para poder dar três palavras. Quero um relacionamento saudável. Isso, justamente. Então deu 3, perfeito. E ali, se for com pessoas, a gente vai escolher 3 pessoas para representar cada uma palavra. Pode ser com então, boneco também. Não, a constelação da identidade ainda não está sendo feita com bonecos. A gente pode até fazer com papéis, mas com bonecos ainda não. Está caminhando para isso. E aí você escolhe as 3 palavras, cada uma das pessoas vai representar uma dessas palavras, e aí você vai observar por que essas pessoas que estão ali ressoando essas palavras, elas são parte sua. Ela não está representando nada ali, a mãe, o pai, o tio, não sei quem. Não, é você. Ela não está representando o relacionamento, não. Ela está representando parte sua. Parte sua. Aí você vai entender, quando você diz eu quero ter relacionamentos saudáveis, você vai entender o que está associado a esse relacionamento saudável. Você com o relacionamento. Está dentro de você a explicação pelo qual você não está tendo relacionamentos saudáveis, por exemplo. Porque uma das tuas partes ali
que seja traumatizada ou a estratégia de sobrevivência, ela está ligada. São três porque tá relacionado à estratégia de sobrevivência, a parte traumatizada e a... Qual que é a outra que você falou? Saudável, mas não necessariamente, saudável, mas não necessariamente, se você, por exemplo, estiver vivendo só na sua parte, quase que totalmente na sua parte traumatizada, aí você vai olhar ali nas suas partes, às vezes as três partes são traumatizadas. Às vezes as três estão na estratégia de sobrevivência, né? Então, assim, às vezes tem uma saudável e mais as outras duas traumatizadas. Então, tem que colocar, e você que vai falar com você, com as suas partes, né? Não é como na sistêmica, que você como facilitadora, eu como facilitadora, é que vou ali e converso. No caso da identidade, desse encontro consigo mesma, é você com você. Então, você vai ali entrevistar as tuas partes, né? Então, vamos que a Elaine esteja representando quero. Eu, Daisy, vou querer saber do quero, o que ele sente, quantos anos ele acha que ele tem, onde ele está, o que ele está vendo, quais são as sensações. E normalmente a pessoa consegue saber a idade. Então, por exemplo, você vai representar o quero, e você vai dizer assim, você vai ter a sensação de que você está no útero. Aí nós vamos conseguir perceber que isso vem do útero. Pode ser aí um choque de gênero, pode ser um trauma de amor, porque o trauma de amor, normalmente, ele está bem vinculado aos pais, né? O trauma de identidade, né? Então aí a gente vai conseguir perceber. Você fala, não, mas eu tô com 3 anos de idade, eu me sinto uma menininha com as perninhas balançando. Mas eu estou tão triste, eu estou num canto aqui que me abandonaram aqui. Essa é a sensação, por exemplo, de você que está representando aí, que está ressoando o meu querer. E a gente vai, eu, né, como consultante, vou ali te perguntar, para você que é uma das minhas partes, e você vai me contar o que você está sentindo. E eu vou conversando. Então, eu nunca, por exemplo, vou saber se isso está relacionado a um padrão da minha família. Não é esse o propósito. Então, mas pode ser porque o trauma, ele também é transmitido de geração para geração, tá? Então, um trauma da minha mãe pode ser transmitido para mim. Até 4 gerações podem carregar aí os traumas transgeracionais, tá? Então, muitas vezes, Elaine, tem até... já aconteceu de uma pessoa me dizer que tinha medo de gato. Olha como a gente adota os sentimentos dos outros, as sensações dos outros. Ela disse que tinha medo de gato. E aí fiquei com aquilo. Depois de um tempo, ela me disse que o medo de gato não era dela, era da irmã. Ou seja, ela, na convivência com a irmã, achou que aquele medo era dela. Ela adotou o medo da irmã. Mas depois que ela começou a se autoconhecer, ela percebeu que ela não tinha medo de gato. Você entende? Uhum. Então aí vem o autoconhecimento, a necessidade do autoconhecimento, entende? Porque é muito importante, é essencial para que a gente consiga ter tranquilidade, para que a gente consiga associar, juntar as nossas sensações, os nossos sentimentos, sabe? Para que a gente consiga acolher tudo isso e saber quem é você, sabe? Muitas vezes a gente fica aí, não fala, tem muita gente que é muito fechada, não fala dos sentimentos, não gosta, não se abre, mas uma forma de autoconhecimento é justamente falar dos sentimentos. Quando você fala dos seus sentimentos, você consegue perceber o que é seu, o que não é, o que são os sentimentos adotados dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos. Tem coisas que não é sua. Nós somos criados para engolir o choro. Engolir o choro. Eita, que isso aí é puxado. E justamente eu ia falar disso porque há pouco tempo que a gente que nós começamos a olhar para a criança, né? Há pouco tempo a gente começou a olhar para a criança. Então, no século
4, por exemplo, os pais, para não matavam os filhos para não terem o trabalho, para não ter toda aquela labuta, né, que se tem com os filhos. E isso vem mudando pouco a pouco, né? Hoje a gente olha para a criança com um cuidado maior, né? Mas antes as crianças eram mortas justamente para não dar trabalho, para não se ter esse trabalho todo, sabe? Mas olha, uma informação também importante, eu falei da outra vez e falo de novo, que o nosso cérebro ele fica pronto e acabado aos 25 anos. Então, assim, dá tempo, sabe? Dá tempo da gente fazer bastante coisa, e mesmo que você chegue depois dessa idade, não significa que não tenha mais jeito. Sempre tem, mas é bom saber que a gente tem aí essa oportunidade, porque ele fica pronto aos 25 anos. Então, quem tem filho pode aí conseguir plantar boas sementes, né? Tem bastante tempo para isso. Não significa que eles não terão traumas. Não, né? trauma todo mundo vai ter. Não tem jeito. É como você disse, o próprio nascimento já é um trauma. Você sai de um lugar escuro, é jogado numa luminosidade imensa, o ar ali dentro é de uma forma, chega aqui fora é outra, é um desespero, né, quando a gente nasce. Sim. É um Deus nos acuda, né? E não é só no nascimento, né? Tem já comprovado que 40%, eu trouxe aqui na semana passada o Nilson, que trabalha com renascimento, e ele falou bastante, por exemplo, do gêmeo sobrevivente, né? Então, quantas gestações, mais ou menos 40% das gestações, na verdade, elas iniciam gemelares. E aí, o que significa? Às vezes nem a mãe sabe que essa gestação começou como uma gestação gemelar. E aí, o sobrevivente, ele já sente a perda, a primeira perda ali, no momento em que os outros gêmeos, né, não vingam, né? E o primeiro vínculo que ele forma é com esse irmão que não viveu. Não viveu. Então, olha como começa, já é um trauma, né? E aí para trás vários comportamentos, como por exemplo, eu não mereço viver, eu não mereço amor, Se sente culpado, né? Se sente culpado. Culpa, exato. E é uma solidão para a vida inteira, sabe? A pessoa que perde um gemelar, lá ainda na gestação, é uma solidão para a vida inteira. A pessoa não consegue entender aquela tristeza profunda que ela sente, né? Muitas vezes está associado aí a essa perda, né? E na constelação da identidade você consegue verificar isso. Tem muita gente que não sabe, assim, se choca quando sabe, fala, não creio que eu tinha um irmão e morreu ainda na barriga. Pois é o que você acabou de dizer. A percentagem é altíssima de gestações. A minha mãe tá aqui, ela perguntou assim, as pessoas fazem terapia e isso não ajuda? A terapia ajuda, mas como a Deise trouxe no começo da live, às vezes não tem a mesma profundidade, por exemplo, de uma constelação, de uma terapia de renascimento, que são coisas mais, são técnicas, eu vou dizer, mais profundas, né? Sim, a constelação da identidade. E assim, é um caminho sem volta. Porque a constelação, a terapia convencional, ela não acessa essas memórias implícitas, né? Ela não consegue trazer à tona, por mais que fique ali, ela não consegue trazer à tona essas memórias implícitas, ela não consegue trazer coisas do inconsciente, até traz, mas não de uma forma breve, como é a constelação da identidade, como é até mesmo a sistêmica, né? É muito mais profunda, ela vai buscar ali, a gente fica impressionado, né, Elaine? A Elaine conhece a sistêmica, mas mesmo na da identidade, como eu estou dizendo, quando vem à tona ali que perdeu um irmão ali na gestação, e a pessoa consegue compreender o porquê daquela tristeza, daquela solidão, aquele sentimento de culpa que ela não atribui a nada. Aí ela fala, agora eu entendi. A mãe não sabia também que era uma gestação gemelar, né? Então,
informação muito importante, as pessoas saberem que... Qual é a percentagem que você disse? 40%. Pois é muito Na alto. live com o Nilson, ele até explica o porquê desse número. Ele fala, ele dá uma explicação, eu não vou saber falar agora, mas Uhum. ele diz que é 40%. E esses traumas, o que ela está perguntando aqui, o que ajudaria essas pessoas para tirarem esses traumas? Então, é o autoconhecimento, né? O que te ajuda a trabalhar um trauma? É buscar o autoconhecimento. O problema é Sim, que a gente não está acostumado a olhar para os nossos sentimentos. E aí, sim. quando acontece alguma coisa, por exemplo, vamos ver um exemplo que você falou aí, alguma das coisas que você. Quero um relacionamento, não consigo ter um relacionamento saudável, né? E aí a gente fala, eu não consigo ter um relacionamento saudável porque ele, meu parceiro ou minha parceira, é isso, é aquilo, faz isso, faz aquilo. Ele não quis, a gente tá sempre olhando para o outro e não tá se olhando, na verdade. Tá culpando o outro por algo que eu quero, né? Na Aí verdade. a gente entra aí na simbiose, né? Vítima-perpetrador, né? Vítima-abusador, né? A gente entra, que é uma outra questão, né? Mas aí, se você para olhar o porquê eu estou nesse relacionamento, né? Não porque o meu E marido como bebe esse e... relacionamento, desculpa, como esse relacionamento me serve? Então, você vai olhar para o outro, ele não presta, ele não sei o que, ele não sei o que, ele não sei o que. Você não para olhar o porquê eu estou, né? O que isso está me trazendo de bom? Eu gosto disso realmente? Ou eu estou fazendo isso por medo de alguma coisa? É aí que entra uma frase, por exemplo, que você falou, Elaine, eu quero ter relacionamentos saudáveis. Né? E quando entra essa frase, aí você vai trazer o porquê que você está naquele relacionamento. Né? O porquê que você permanece repetindo o padrão de relacionamentos abusivos, de relacionamentos tóxicos. O porquê isso? Né? Aí vem os medos, você vai notar aí a simbiose entre mães e filhos, essencialmente a mãe, né, que tem aí uma ligação visceral com o filho. O que acontece com a gente quando a gente não recebe da nossa mãe? Eu falo a mãe porque a mãe é realmente, a ligação é visceral, não tem jeito, né? Quando você não tem esse retorno da mãe, o que você necessita, que são os cuidados básicos, quando você não recebe isso não é culpa da mãe, tá? Ela também tem os traumas dela. Mas quando você não recebe, você não consegue compreender aquilo, você passa uma vida inteira buscando esse amor, buscando esse afeto, e você não consegue nem se permitir, às vezes, recebê-lo. Quando você acha alguém bacana, você acha o cara chato. Fala, puxa, mas que cara chato, cheio de nhenhenhê. Não é assim? É assim. Por E eu vou quê? buscando, Porque a e a pessoa gente ali, busca esse vazio em todos os relacionamentos. No relacionamento afetivo, nos amigos, no trabalho. A gente vai buscar achando que o outro pode nos dar aquilo que a minha mãe não deu, né? sim, sim, e ela não deu porque ela não pôde, mas a gente não consegue trazer isso para o consciente, né? De uma forma simples, não consegue. E É. aquilo está ali dentro. E quando você olha para suas partes e você consegue olhar para elas e acolher essas partes, suas partes, quando você olha ali, né, por exemplo, a parte traumatizada, você olhando ali na constelação, você consegue acolher ela. Essa criança, por exemplo, que a gente acabou de dar o exemplo, né, que a pessoa está representando ali, está ressoando uma parte minha e é uma criança que está num canto com medo. Então, eu como adulta hoje, eu posso acolher ela, dizer para ela que eu posso cuidar dela, sabe? E porque ali ela consegue se desvencilhar daquele medo, da solidão, daquele abandono, daquele desafeto. E aí ela se desprende daquilo e consegue olhar para as outras partes, né? Porque às vezes uma parte traumatizada, ela está tão ensimesmada, está tão fechada que ela não consegue ver as outras. Sim. Ela não consegue ver a parte saudável, ela não consegue ver a parte de estratégia de sobrevivência, ela não vê mais nada. Ela está presa. Aquela memória do trauma, ela segue com a gente e muitas vezes a gente fica a vida inteira paralisado naqueles 3 anos de idade,
ou naqueles 3 meses de gestação, ou naqueles 5 anos onde eu sofri um abuso. Você está paralisado ali e nem você sabe, está encapsulado, sabe? Fica encapsulado naquela memória e está já com 40, 50 anos de idade e nem imagina que isso aconteça. É como eu trouxe o exemplo dos ciúmes, por exemplo, né? Quando eu mencionei como exemplo aqui, às vezes o que acontece, eu sinto que fui abandonada pela minha mãe, pelo simples fato dela precisar ter saído para trabalhar. E, às vezes eu nem fui retirada da minha família, né? Como você trouxe nos casos de crianças que são afastadas da família e levadas para uma instituição de acolhimento, ou fica na criação creche, de um né? outro, ou a criação também de algum outro parente. Mas minha mãe precisou sair para trabalhar e naquele momento eu me senti abandonada. Eu levo isso para minha fase adulta. E aí, naquele sentimento de que eu não recebi o amor da minha mãe como eu acho que eu deveria ter recebido, né? E aí eu começo a buscar nos meus outros relacionamentos. Então, eu vou buscar no meu parceiro, eu vou buscar isso quando eu tenho filhos, às vezes eu vou buscar isso até no meu terapeuta. Sim. Até no meu terapeuta, achando que ele... Passa a vida inteira nessa busca, né? Passa a vida inteira nessa busca. Exato. Né? E aí, eu queria falar, Elaine, assim, que tem uma frase de um poeta inglês que atribui a Freud, mas de qualquer forma é assim, ó, a criança é o pai do homem. Por que isso? Porque nossa estrutura vem da infância. Então, assim, nossa vida adulta é justamente o que fomos. Então, a criança é o pai do homem. Então, quando nós começarmos a olhar para isso, a gente vai querer buscar esse autoconhecimento, porque está tudo lá atrás. O que nós somos hoje foi formado lá. E a gente vem trazendo todas essas dores encapsuladas, essas sensações, esses sentimentos, tudo encapsulado. Outra coisa, a gente não pode, dentro da nossa cultura, expressar raiva. Então, o pai bate, a mãe, sei lá, faz qualquer coisa, você tem uma raiva, você tem a raiva, tá ali. É sentimento, é natural do ser humano. Só que você não pode expressar aquilo. Você não vai dizer para sua mãe, eu te odeio, né? Eu queria que você morresse. Você não vai dizer, mas você tem vontade, né? E ali, aquela raiva, ela fica guardada e você, com o tempo, transfere essa raiva para a dor, sabe? Fica aquela mágoa dentro de você, porque você não pode assumir os seus sentimentos básicos, né? Que é a raiva, que é o medo, que é a tristeza. Você não pode assumir. Então, assim, como adulto, se puder fazer o exercício de olhar para o que tem dentro de você, eu falo por mim. Eu estou fazendo aqui essa live com você, Elaine, mas assim, só falo um pouco do que eu conheço. Eu não posso falar do que eu não conheço. Então, eu venho assim, nessa busca desse autoconhecimento há anos, há anos. Eu não sei nada de mim ainda, mas eu estou buscando. Então, assim, eu fui fazer um caminho que não termina. Não tem fim, né? A gente se transforma todos os dias, né? O tempo inteiro. E aí, para dar um exemplo, eu fui fazer um curso de Enneagrama e na apresentação do curso, eu nem estava matriculada ainda, mas na amostra, né? O professor falou assim para mim, né? Você tem muita raiva dentro de você. Ah, menina, para quê? Se eu tivesse... Olha, eu fiquei numa raiva desse homem. Mas uma raiva. E aí, depois que terminou a apresentação dele, eu fui olhar para mim e falei, gente, se eu fiquei tão irritada, é porque eu tenho raiva dentro de mim. E quem é que não tem raiva dentro de si? A gente só não admite. Mas a gente tem raiva. Mas a gente não admite porque a sociedade, a criação é dessa forma. É raiva. E a tristeza, você vê as pessoas hoje nas redes sociais, meu Deus do céu, você olha as redes sociais, fala, puxa, minha vida é um lixo, olha o povo lá fora, tudo feliz, saltitante. Como assim, gente? As pessoas têm tristeza, é natural da vida, sabe? Então, buscando a felicidade e não vivendo a felicidade. Justamente, porque elas estão querendo mostrar algo que nem existe dentro delas. Não está ali, mas ela precisa mostrar para ela se convencer de que ela talvez tenha algum resquício de coisa boa dentro dela. Na verdade, é um autoconvencimento, né?
Mas assim, a gente precisa aprender a nomear os nossos sentimentos e a falar sobre eles, a compreender quando a gente está com raiva, quando não está, sabe? Quando está alegre, quando está triste. O que acontece é que, por exemplo, quando a gente estava falando, eu me senti abandonada, e aquilo me causou uma dor. E aí, quando isso me causa uma dor, eu guardo, como você disse, encapsula ali, fica ali encapsulado, e eu não quero mais sentir. Aí eu vou acabar agindo sempre naquela. Como é que você fala? Da sobrevivência? Estratégia de Na estratégia de sobrevivência. sobrevivência para me defender, para que eu não sinta mais aquela dor, né? Aí eu aproveito até aqui para falar que eu tenho feito algumas lives com as cartas associativas. Você já viu, Daisy? As Não. cartas. Eu tenho feito aqui são essas cartas aqui, ó, que são imagens. E aí o que Tá. acontece? Quando eu olho para essas imagens, ela vai me trazer aquilo que está ali encapsulado muitas vezes, entende? Eu vou conseguir ter insights. Então, o que que é interessante? Que, por exemplo, quando eu mostro essa carta aqui, ó, o que significa Uhum. para você? O que que você vê com essa carta? Parece duas pessoas brincando, vai, sendo, sei lá, dançando, fazendo. Tem gente Dançando. que diz que são duas pessoas brigando, Ah lá, a entende? percepção. Então o que faz você ter esta percepção? E aí você vai entrando no seu inconsciente para saber o que está te fazendo agir nessa estratégia de sobrevivência, né? E aí, a Uhum. partir daí, a gente consegue ir buscando, olhando para a gente, realmente para o nosso vazio. O que, que eu quero do outro, né? Então, às vezes, quando eu tenho, vou falar dos ciúmes, porque a gente está falando, foi o exemplo que eu dei. Eu tenho ciúmes do outro, do meu parceiro. Bert Hellinger ele traz, né, que o ciúme, na verdade, é quando eu quero que aquele relacionamento acabe. Por quê? Uhum. Porque eu estou na estratégia de sobrevivência, na verdade, né? Eu não Sim. quero, eu tenho tanto medo de me sentir abandonada pelo meu parceiro, porque nem a minha mãe quis ficar comigo. Até a minha mãe me abandonou. Quem é essa pessoa que hoje vai querer ficar comigo? A gente se Então, abandona, né? eu tenho tanto medo de ser abandonado que eu crio estes ciúmes a ponto de realmente fazer com que o outro se afaste de mim. Isso vem, Elaine, justamente das mães emocionalmente ausentes, né? São os pais ausentes, né? Eles estão ali, às vezes, tá junto. A gente tem muito isso hoje, né? Com a questão das redes sociais. Eles estão junto, fisicamente, mas totalmente ausentes. Emocionalmente, eles estão ausentes, eles não estão presentes ali. Então, muitas mães, muitos pais estão perto dos filhos fisicamente, mas emocionalmente eles não estão ali, sabe? E isso traz uma consequência triste, sabe? Traz aí coisas assim para a vida inteira. As pessoas precisavam tomar um pouco de consciência que aí vem a paternidade, maternidade responsável, né? Da gente cuidar um pouco, porque hoje nós temos o conhecimento, antes a gente não tinha, mas hoje a gente tem. Você liga o celular, tem 1000 lives aí, não tem? Hoje a Tem gente tanta pode live. buscar. É isso que eu queria, é isso que eu trouxe muito a semana passada. Hoje nós podemos buscar. Então eu não sei se você vai escolher coach, constelação sistêmica, constelação da identidade, se você vai escolher o renascimento, o reiki, acupuntura. Temos tantas. Ai, Deise, eu vou fazer a propaganda do meu livro. Ah, parabéns, É, parabéns. Quero ver, quero ver. obrigada. Eu sou Ai, que coautora linda. desse livro aqui, ó, o grande livro das terapias holísticas. E aqui mesmo, né, são vários autores e eles falam de várias terapias, abordagens, né? Então, eu falo aqui eu apresento a constelação, tem a terapia transpessoal, que eu estou iniciando minha formação na terapia transpessoal também. É, terapia alquímica, tem a barra de Axis, que você já conhece também, né? Então, assim, Sim. o que não falta
o que não falta é abordagens técnicas que vão Sim, poder te ajudar de alguma forma, né? E você não meios, precisa se meios e tornar um ferramentas, controlador. né? Parabéns, Muito Elaine. é isso. Parabéns pelo seu livro. Obrigada, né? Parabéns. São Muito bom. ferramentas, exatamente. A Sim. ideia é você buscar ferramentas. Eu vou deixar aqui como última dica hoje esse livro aqui, ó, Onde Estão as Moedas, que a Deise também Ah, conhece, tá, do tá. Juan Garriga. Juan E ele Garriga. fala muito sobre essa busca do vazio, né, que a gente sente nos nossos relacionamentos. Ele conta a história dos filhos que não aceitam os pais como são, e a gente faz isso de uma maneira inconsciente. Inconsciente. Então, às vezes, eu consigo, quando eu olho para o meu sintoma, que é, por exemplo, um ciúme, eu consigo, através de uma terapia, reconhecer, identificar, como trouxe a Daisy, Uhum. identificar que esse sintoma está relacionado ao meu medo de ser abandonado, porque a minha mãe precisou trabalhar e lá eu me senti abandonada. Ou porque eu sou um gêmeo sobrevivente, tive uma gestação, né, gemelar e o meu irmão não sobreviveu, ali eu me senti abandonada. Então, assim, esse livro é um grande exercício já para a gente conseguir ter insights se nós estamos O buscando nos autoconhecimento, nossos né? A pessoa relacionamentos consegue, com esse livro, trazer para ela aí um autoconhecimento, né? o autoconhecimento. Ela Porque consegue. ninguém vai ter as moedas que você busca, né? Não é o seu parceiro, não é o seu filho, não é o seu terapeuta, não é o mestre da, sei lá, o guru, porque hoje todo mundo busca um, né? Não é, Sim. não é, nada vai fazer milagre, né, Daisy? Nada vai trazer o É. milagre. E essa busca aí, você fala do guru, por exemplo, as pessoas buscam a imagem do outro, sempre alguém melhor do que ela. Por que que elas fazem isso? Elas têm aí uma questão, falta autonomia nessas pessoas. São pessoas fanáticas, são pessoas extremistas, porque ela não tem justamente essa identidade definida, sabe, Elaine? É o que a gente está falando. Então, quando ela não tem autonomia, a pessoa que tem autonomia, para ela, o que manda na vida dela, a base dela é ela mesma, né? Ela pode se dizer aí que ela tem a lei dela, né? Ela consegue dar conta das coisas dela, se responsabilizar pelas escolhas dela, sabe? O que foi? Ai, E deu um quem não. probleminha aqui também. Tá. E quem. Vou Ai, dar sequência desculpa. aqui. E quem não tem, e quem não tem autonomia são pessoas escravas das exigências da família, das exigências da sociedade, do patrão. Elas são escravas, literalmente, elas precisam disso, elas têm a obrigação de seguir alguém. É o marido, é a mulher, ela não tem condições de gerir a própria vida, entende? Então, isso vem justamente daí também, dessa falta de identidade, né? E falta identidade, falta autonomia. Então, assim, muitas vezes a pessoa quer ter filhos, mas ela não sabe se é ela que quer ter, ou se é porque o parceiro quer ter, ou se é porque ela pensa na velhice dela e quer alguém para cuidar dela, porque é uma fantasia imensa, né? Ela não sabe o porquê. Se ela quer dar sentido à vida dela, se ela quer preencher aquele vazio que ela tem da falta da mãe, né, que não teve ali os cuidados básicos. Então, assim, o autoconhecimento vai trazer para você condições de avaliar o que você quer realmente. Quem é você realmente? Né? E a pessoa que não tem autonomia, que não tem identidade, ela nunca vai conseguir responder essa pergunta: quem sou eu? O que eu quero para mim? Nem isso ela vai conseguir responder, né? É verdade. Deise, Então, estamos oi. terminando o nosso tempo Ah, não aqui. acredito. Fantástico. Nossa, gostei muito. Qualquer dia eu vou fazer uma constelação dessa aí com você. Eu nunca presenciei. Ah, legal. A Muito, gente pode é combinar só assim. presencial, né? Não é online, né? Faz online. A gente faz online todos os dias. Hum, Pelo Zoom. mas Nesse, em grupo. a gente precisa de 4 pessoas.
Ah, que legal. A gente faz todos os dias online. Todo dia tem constelação online com o pessoal do país Muito bom. inteiro, fora do país, com o pessoal da Europa, do mundo inteiro a gente vem fazendo essas constelações. É o encontro consigo mesmo. Ai, É muito bom, vou online, saber. Deixa aqui, cada gente, um, então cada um já na sua sabe aqui, né? tela. Que é só entrar no canal da Daisy. Vocês vão ver lá que ela tem vários vídeos de muito conteúdo. E bom saber, eu pensei que fosse só presencial. Muito bom Não, saber. olha que a gente começou faz mais de um ano que a gente está fazendo todos online. É maravilhoso, Elaine, é maravilhoso. Nossa, eu tinha um preconceito muito grande, É, sabe? Aí quando eu me vi, eu fiquei encantada. Falei, meu Deus, é possível. As sensações são as mesmas. são São as as mesmas. mesmas. Porque são... A sistema que a gente faz online também, né? Mesmo em grupo também, dá para fazer. Mas eu pensei que essa da identidade era só presencial. Não, a gente faz online, é maravilhoso, vale a pena demais. Nossa, eu fiquei encantada. Agora sou apaixonada pela plataforma Zoom e dá para fazer assim, por exemplo, se conseguir conectar ali 4 pessoas, que é o que a gente precisa, né? 3, 4 pessoas, pronto, tá pronto ali o cenário para se fazer a constelação. Que fantástico, perfeito, então. Avisa, Perfeito. Daisy, quando tem. Você coloca lá no seu canal quando tem constelação, como que é? É assim, a gente tem grupos, né? Então, por exemplo, quem me procura para fazer a constelação da identidade, eu já tenho um grupo de pessoas que vão ser ressoantes. Então, por exemplo, você não conhece, aí você quer fazer uma constelação da identidade. Eu vou acionar essas pessoas que eu conheço, se elas estão disponíveis para ressoar as suas partes. Ou, se você também quer trazer pessoas suas, você falar, eu tenho 4 pessoas, minhas amigas, que querem participar da minha constelação ou querem participar da constelação de alguém, né? Aí eu te passo o link na hora da constelação, as pessoas acessam e faz-se a constelação. Ah, muito bom, Daisy. Tá bom? Obrigada, querida, muito obrigada Imagina, por todo o imagina. esclarecimento que você trouxe aqui hoje, né? Trazendo mais uma abordagem para o autoconhecimento, para que a Eu, gente possa primeiro ser melhor com a gente mesmo, né? sim. E, e então ser melhor para o outro, com o outro, né? Nos nossos relacionamentos, seja afetivos ou de trabalho, ou amizade, não é verdade? Familiar. Sim, o autoconhecimento é essencial para a gente ter uma vida de qualidade, sabe? Para não ficar aí a vida inteira jogando as coisas debaixo do tapete, sabe, Elaine? Tropeçando o tempo inteiro, sabe? Às vezes você fica angustiado, passa uma vida inteira, sabe? Tropeçando naquilo que está tentando esconder. Traz isso à tona, olha para isso, sabe? Para você conseguir ter uma vida aí de qualidade, ser feliz realmente, né? E se não ficar se não catar os caquinhos e trazer para você, não vai adiantar. Então tem que ter aí o autoconhecimento, sim. Eu te agradeço Eu imensamente que o convite. agradeço todo mundo que esteve aqui. Leiliane entrou agora no finalzinho. Um beijo no coração, nossa professora querida. Ai, que legal. É, um beijo para minha mãe, que está sempre aqui me acompanhando. Deixo o convite aqui que domingo às 19 horas eu faço as lives com as cartas sistêmicas. Ainda estamos decidindo o tema do atendimento com as cartas associativas. E muito obrigada, Deise, por hoje. Parabéns, Muito parabéns pelo obrigada. seu trabalho, viu, Elaine? Parabéns mesmo, tá Você também. fantástico aí. Muito Você conteúdo também, para Deise. nós, viu? Parabéns. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente também e agradecer imensamente porque a gente fala para as pessoas, né? Para tentar levar um pouco do que a gente já viveu, do que a gente já aprendeu, né? Pouco, mas a gente vai levando, né? Vamos levando para ver se melhora um pouco a vida dos outros também. Muito É obrigada, isso. viu? A todos e a você, Obrigada. Elaine. Um beijo no coração de todos. Um beijo, Beijo. gente. Beijo, Lili. Tchau, tchau a todos.